Os irmãos aqui abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, quando assim o Senhor nos fala por boca do seu profeta. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desses uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os moradores de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse deixou que exercessem juízo, e eis que quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Até o verso de número 7. Que Deus assim nos conduza por meio dessa passagem, a instrução dessa noite. Cantarei ao meu amado o cântico de meu amado a respeito da sua vinha. Certamente a palavra profética que veio através de sermões, de instruções, de advertências, parece que não estava fazendo o efeito para o qual o profeta falava. E agora ele muda a estrutura, a maneira de fazer com que aquela mensagem que era preciso que a nação de Israel ouvisse, que aquela mensagem de fato chegasse com toda a precisão e propriedade e produzisse aquilo que certamente Deus esperava. Então ele muda a estrutura, a maneira de fazer isso. E assim ele canta. Quem sabe que cantando é melhor do que ouvindo o sermão, a pregação. É por isso que muitos cânticos nossos, eles nos inspiram, realmente a uma vida de comunhão com Deus. Não pelo canto em si, mas a maneira como ele é composto. E eu sei que muitos de nós têm um ouvido apurado para essa questão da música. A nossa igreja é bem aventurada nesse sentido. Deus tem agraciado com tantos dons musicais, tantos recursos, uma cultura da nossa igreja. E certamente não que a música concorra com a mensagem propriamente dita, mas a música, ou nas músicas, a mensagem vem junto. Assim, Isaías fala, então eu vou cantar. E eu vou cantar, o cântico desse cântico é cântico do meu amado. E o tema deste cântico é exatamente como que o amor dele pelo seu povo. E a figura aí é que ele demonstrou esse amor de uma forma como ele não fez e não faria para nenhuma outra nação. É o cântico do amor deste amado. E como ele demonstra esse amor, segundo a própria narrativa, ele usa uma figura do campo, uma figura que certamente os ouvintes compreenderiam rapidamente. Não precisava explicar muito, considerando o contexto em que ele coloca esta figura da vinha e o contexto em que a própria nação de Israel havia vivido até aqui. Não foi difícil entender. Mas o cântico desse amado continua para nós hoje. Não só para a nação de Israel. Então eu quero considerar com os irmãos sobre o cântico do amado da nossa alma essa noite. E o que ele tem a nos ensinar. Quais advertências chegam a nós. Quais os cuidados nós devemos ter em função deste cântico do amor de Deus por nós. Algumas semanas atrás, ou duas, propriamente dito, as duas últimas, nós falamos da maneira como Deus, na doutrina maravilhosa da justificação, quantos benefícios que a justificação trouxe a nós. Tivemos a oportunidade de 2 semanas consecutivas considerar as evidências desse amor do nosso amado, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, pedimos a Tua direção do Senhor para a Tua palavra, que agora será exposta
aos nossos ouvidos, tanto quanto aos ouvidos da nossa alma. Que será visível aos nossos olhos esse texto, como também queremos que ele seja visível aos olhos da nossa alma. Abra, pois, ó Deus de amor, o nosso entendimento, a compreensão e o discernimento espiritual de que tanto carecemos nesta hora, para que o cântico amado da nossa alma chegue ao nosso coração com todo o poder e graça, como chegou ao coração daqueles a quem, Isaías, o teu santo servo, tu levantastes para falar à nação de Israel. E com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma contundência que chegou ao coração do teu povo, que chegue assim a nós nessa noite. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para introduzir, eu quero primeiramente considerar esta figura usada pelo profeta, a figura de uma via. E podemos lembrar os irmãos de uma forma inicial, é que o uso dessa figura ele é muito comum em todo o Antigo Testamento. E é comum também que o uso dessa imagem, ou dessa figura da vinha, represente o povo escolhido de Deus, ou seja, a própria nação de Israel. Inclusive Asaf, num dos salmos, o Salmo 80, versos 8 e 9, Asaf dirige as suas palavras ao Senhor, quando então ele descrevia a origem desse povo, a origem de Israel, a origem do povo escolhido. E as palavras de Asaf, no Salmo 90, no Salmo 80, são essas: trouxestes uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. É assim que Asaf contempla a figura da figueira ou da vinha, como sendo Deus ter trazido o seu povo lá do Egito e plantado, expulsado, tirado, preparado o terreno, a Canaã, e ali esta vinha, o povo de Israel plantou, ou foi plantado com raízes profundas e encheu, povoou toda a terra. É assim que Asaf usa a figura da vinha. A vinha de Israel, no período do Antigo Testamento, porém, conforme vemos no texto, e não só aqui, mas outros textos que aí haveremos de citar, na verdade foi uma profunda decepção ao que cuidou dela, ou seja, ao Senhor da vinha, conforme o próprio texto veremos nessa noite. E aqui vemos que Isaías descreve a nação de Israel como uma vinha cultivada pelo Senhor. É o que encontramos nos versos lidos aos irmãos. Mas apesar de todo o esforço do dono da vinha, a vinha produziu, segundo o próprio relato, uvas bravas. E o dono então, em função desse tipo de produção que ele não esperava, ele não plantou para isso, ele não estruturou para que ela desse esse tipo de resultado, ele decide então exterminar, ou ele decide destruir essa vinha. Na verdade, foi uma mensagem profética sobre o castigo da nação, quando Deus cumpriu e trouxe uma nação pagã contra o povo escolhido para destruir quase toda a casa de Israel. Parte das tribos foram dizimadas, sofreram com uma nação estrangeira que Deus levantou os babilônios para tomar conta dessa terra. Um século depois, Isaías, conforme vemos aqui, 100 anos depois, um outro profeta muito importante empregou mais uma vez essa linguagem para falar da profunda decepção de Deus com relação à nação de Judá. E as palavras do profeta são de Jeremias, no capítulo 2, verso 21. Veja as palavras 100 anos depois deste fato aqui. E as palavras do profeta Jeremias foi essa: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Veja o desprazer, o descontentamento de Deus pela a tribo de Judá. 100 anos depois da profecia que se cumpriu, no texto que vamos considerar essa noite, 100 anos depois, Deus fala ao restante que ainda não foram levados para o cativeiro. E aqui ele fala a Judá. Ou seja, o resultado foi o mesmo, das 12 tribos de Israel. Então, neste livro, ou seja, o livro de Jeremias, Deus culpa os pastores por terem sido pastores infiéis e levou o povo a um estado péssimo, como descrito. E um pouco mais adiante, no capítulo 12 de Jeremias, versículo 10, ele diz lá: muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão.
A porção que era meu prazer, tornaram-na em deserto. Deus diz, inclusive, a culpa, no caso de Jeremias, é culpa dos pastores. Eu plantei, cultivei, preparei, e os pastores pisaram a minha possessão, o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornou-se para mim em deserto. Sim, esta palavra de Isaías, irmãos, retrata o relacionamento entre Deus, que é tido aqui como dono da vinha, e Israel, que é a vinha propriamente dito. E é para a igreja de hoje um aviso tão solene como fora para os crentes daquela época. É um aviso tão solene para cada crente em cada época, porque assim como Israel foi plantado como uma vinha especial de Deus para produzir frutos para alcançar as nações, da mesma forma nós hoje somos crentes plantados para que venhamos a dar frutos. Aliás, é esse tipo de fruto que Deus espera de nós. Frutos de justiça, frutos de santidade. Então há um paralelo muito claro entre as figuras bíblicas sobre a vinha no Antigo Testamento, relacionando a nação de Israel, como também essa vinha relacionando a nós como crentes hoje. Se não vejamos o próprio Senhor Jesus em João capítulo 15, no verso 16, ele diz, referindo à sua igreja, aos seus discípulos, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, já que é um aviso tão solene para a nação de Israel, quanto é para nós, que tipo de aviso, que tipo de ensino podemos tirar desse texto? Acompanhemos então atentamente os ensinos dessa parábola. E eles estão divididos em 3 blocos. O primeiro deles é que há um cuidado de Deus com esta vinha. Há um tratamento diferenciado de todos os outros em relação a esta vinha. E veja bem como nos diz o texto sagrado. Ele diz, agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, ou seja, um local do qual se esperava que desse bons frutos. O terreno era muito fértil, então não poderia culpar o tipo de terreno. Não era um terreno rochoso, não era um terreno árido, mas a palavra fertilíssimo, ou seja, ele tinha todas as características, todas as propriedades, todas as estruturas químicas daquele solo, de tal maneira que era natural de se esperar que uma vinha plantada num outeiro fertilíssimo produzisse bem. Essa é a primeira afirmação. É o cuidado de Deus. A vinha foi favorecida tanto pela natureza, como também pela perícia do agricultor. Ou seja, do ponto de vista da natureza, o local era perfeito, era adequado. O solo era fértil. Mas também há uma perícia, há uma mão sobrenatural também conduzindo a semente. Verso de número 2, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Essas vides escolhidas, no texto já citado de Jeremias, Deus fala lá, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Vide escolhida aqui, Jeremias diz que era semente pura. Não havia nenhum caruncho, nenhum problema nessa semente. Então veja, o terreno é excelente. As mãos que cultivam, que trabalham, do agricultor, é extraordinária. Porque diz que Deus trabalhou, Ele manipulou esta semente de tal maneira que o agricultor, com toda perícia, ele cuidou desta vinha. Mas algo mais, diz que ela está num local ensolarado, em terreno fértil, numa encosta ensolarada. Depois diz aí que ela foi sachada, isto é, foi cavucado, limpado, plantado, de maneira quase que artística. Com trabalho, não é aquela plantação como hoje se faz, através de máquinas que jogam em quantidades gigantescas, né? E conseguem plantar de uma forma imediata. Mas foi um trabalho artesanal, manual, planta por planta, ou melhor, semente por semente. Há um cuidado, não foi de carregação, foi uma estrutura manual. Deus diz que Deus plantou esta vinha. Então essa parábola fala exatamente sobre o cuidado de Deus para com a sua igreja. O texto sagrado diz mais ainda sobre o cuidado de Deus. Diz que nela também foi construída uma sentinela. Diz que ele edificou no meio dela, verso de número 2, uma torre e também abriu um lagar.
Ou seja, ele construiu não apenas uma cabana, mas uma torre. Ou seja, para que ela fosse vigiada noite e dia, para evitar que as aves viessem e tirassem aquela semente, impedisse de que aquela semente frutificasse. Para que os animais do campo, as feras do campo, não viessem e pisassem sobre aquela semente. Para que vendavais ou água simplesmente levassem. Ou seja, havia um sentinela. Então há um cultivo especial e há uma atenção especial de Deus para essa vinha. Mas diz algo também, que depois de fazer essa torre, abriu também um lagar. Ou seja, com toda a perícia desse viticultor, desse que cultiva, com toda a estrutura dada, ele já antecipou, seguramente, de que aquilo daria muito boa coisa. E diz então que ele fez um lagar. O lagar já estava pronto. O lagar aqui são 2 coxos cavados numa pedra, um mais alto do que o outro, ligado por um cano. De maneira que no primeiro sulco ali de terra, ou daquela pedra, ali pisava-se as uvas e elas desciam já para o segundo tanque. E é dito aqui que foi feito um lagar, para que pudesse assim pisar no andar superior, ou na rocha superior, e o seu sumo corresse para o inferior. Em outras palavras, era seguro o proprietário já esperar o produto do seu trabalho. Mas tudo que havia produzido, diz o texto sagrado, verso de número 2, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O texto diz respeito primeiramente ao lugar da nação de Israel em meio a todas as nações da época. E aqui é retratado como vinha do Senhor essa nação. Tudo isso se aplica particularmente a Judá. Veja os versículos 3 e 7. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Verso de número 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Então aqui o próprio texto, neste cântico, é indicado quem é aquele a quem Deus fala. Deus fala diretamente à casa de Judá. E o que Deus coloca aqui é exatamente que ele teve um cuidado muito especial para com aquele povo. Mas se por um lado o texto diz primeiramente a nação de Israel, como vinha do Senhor, e pode se aplicar perfeitamente a Judá conforme o texto. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas dizem que em Judá foi estabelecido o templo, a casa de Davi estava em Judá. Este povo tem sido abençoado desde Canaã, com bênçãos tanto materiais e espirituais. O Salmo 11 fala exatamente dessas bênçãos que Judá recebeu. Basta lembrar-nos da grande trajetória do povo por todo o caminho do deserto durante 40 anos. E logo vem-nos à mente aqueles atos bondosos de cultivo e proteção do Senhor, quando eles se firmam na terra da promessa. Terra essa que Deus disse que manaria leite e mel, que manava, e eles estavam lá para experimentar. Pois bem, essa é a estrutura do texto. Esta é a posição de Deus para dizer o que ele fez pela nação. Mas o texto também aplica-se a cada um de nós como crentes, como igreja. Deus, através de Jesus Cristo, pagou um alto preço para redimir-nos da maldição da lei. Vimos isso nas 2 últimas mensagens. Deus nos separou, Deus nos santificou, Deus nos amou de uma forma singular. Amou-nos como jamais amou outra nação ou outro povo. Deus justificou-nos em Cristo Jesus, nos fez assentar nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Deus nos fez renascer a esperança perdida. Deus implantou em nós uma nova natureza, uma nova vida, concedeu-nos o seu Espírito, nos libertou das trevas, como diz Paulo em Colossenses capítulo 1. Este foi o cultivo de Deus em nós. Esta foi a vinha que ele plantou. Então há um paralelo muito claro entre o que Deus fez pela nação de Israel e o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós. E quando você olha essa mão soberana cultivando o seu coração, trabalhando a sua vida, tirando do império das trevas, trazendo para a glória de Jesus Cristo, você não pode questionar de que a boa mão de Deus está sobre você. Deus separou você dentre os demais. Deus te amou de uma forma tão singular.
conforme vimos, inclusive na sexta-feira, quando falamos sobre aqueles que serviam a Jesus Cristo, e o exemplo deixado por Jesus Cristo de um amor incondicional. Sim, não temos nenhuma dúvida, não precisamos demorar muito em refletir sobre o que Deus fez por nós. Avalie quem você era, avalie o lugar onde você está agora. Imagine quem você seria se Deus tivesse deixado você onde você estava, se é que você estaria vivo ainda. Então não há dúvida que Deus cuidou de você, plantou você. E o que Deus esperava dessa vinha, diz o texto, era frutos bons na nação de Israel. E o que Deus espera de nós? Quais frutos? A Paulo diz isso em Efésios 1, versículo 4, ele diz que Deus espera em nós um fruto de santidade, que devemos ser zelosos de boas obras. No texto de Tito, capítulo 2, o fruto que Deus espera de nós ali é fruto de arrependimento. Mas a pergunta é, qual tem sido o fruto que nós temos apresentado a Deus? Quais foram os frutos que a nação de Israel apresentou a Deus? Isso então nos remete ao segundo ponto. Que tipo de fruto? Uma vez que não podemos questionar que a boa mão de Deus esteve sobre nós, está sobre nós, como esteve sobre Israel. Por outro lado, qual é a resposta que Israel deu a este cuidado especial de Deus? A este amor deste amado? Como eles responderam àquele amor? Da mesma forma como hoje nós respondemos. Quais foram os frutos da vinha? Versículo 2 e 4 diz assim, que ele sachou-a, limpou das pedras, e plantou vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E o verso 4, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que dessas uvas boas, veio a produzir uvas bravas. O resultado de todo um cuidado tão especial, tão meticuloso, tão providencial de Deus na vida de Israel, é que o resultado que eles responderam àquele cuidado de Deus com uvas bravas. Mas a pergunta é, o que são uvas bravas que a nação produziu em lugar de uvas boas esperadas por Deus? O que Deus desejava? A sequência do texto onde eu parei vai responder. Ou seja, os irmãos verão que no verso 8 em diante, até o final do capítulo, existe aí uma seção chamada dos ais. Aqui a gente pode resumir em cada ai o tipo de fruto que essa nação deu. Quando Isaías cita aqui esses ais, na verdade ele apresenta que tipo de fruto que a nação havia dado. E o primeiro dos ais, que vai do versículo 8 até o versículo 9, é a desobediência. O resultado dele foi um povo desobediente. Os ricos, ou seja, aqueles que Deus havia chamado para obedecer e viver conforme os seus padrões e valores, eles não estavam vivendo. A desobediência foi algo característico na vida de toda a nação. Deus estabelecia os estatutos, as leis, os testemunhos. No entanto, a resposta sempre era de infringir a lei, de quebrar as normas de Deus. E assim, o profeta fala que a primeira maneira como essa desobediência se revela é a cobiça. E esses versículos de 8 a 10 trabalham exatamente isso. Ou seja, foi um povo cobiçoso. Em desobediência, os ricos estavam defraudando os pobres, apoderavam-se da terra dos pobres. Esses exploradores abastados construíam grandes mansões, tornaram-se grandes latifúndios para si. Mas Deus os advertiu que suas casas ficariam vazias e que as suas colheitas seriam de todo escassas. Ou seja, eles respondem a Deus com cobiça. Um povo extremamente cobiçoso. Basta nós lembrarmos das ocasiões em que Deus, enquanto iam para a terra prometida, as várias nações pelas quais eles passavam, e Deus dava ordens a eles, que certas coisas deveriam levar, outras não. Mas eles não se contentavam. Queriam mais do que aquilo que Deus havia estabelecido. E muitas vezes trouxeram maldição, porque apanhavam daquilo que Deus ordenara que não apanhassem. Então, um povo caracterizado pela cobiça. Mas há um segundo ai aí. Os versículos 11 a 17, a embriaguez imperava na nação de Israel. Isaías descreve aqui, nesses versículos de 11 a 17, os alcoólatras tão inveterados, que começavam a beber logo depois que acordavam, logo pela manhã. E diz o texto que eles continuavam até a tarde, iam até a noite.
Ou seja, desfrutavam de banquetes, de músicas e envolviam-se em brigas de bêbados. Conforme o versículo 14. Mas quando o julgamento viesse, essas pessoas, diz o texto aí no verso 14, se tornariam uma pessoa sem alimento, com fome. Os comilões seriam comidos e os orgulhosos e beberrões seriam humilhados. É a advertência de Deus para esse segundo ai. Havia bebedeira. Mas há um terceiro ai, ele está aí dos versos 18 a 19. Esse é outro fruto produzido por essa nação. Esta é outra uva amarga, conforme Deus coloca. A indiferença, versos 18 e 19. E Isaías descreve nesses dois versos que as pessoas estavam presas ao pecado e que ainda assim falavam com frequência em nome de Deus e de suas admoestações. Olha o que eles dizem no verso número 19: aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Aliás, o nome Santo de Israel é usado 26 vezes no livro do profeta Isaías. Mas esses pecadores não tinham respeito algum por esse nome, embora invocavam o nome do Senhor. Ou seja, profunda indiferença do povo de Deus. Hoje em dia temos escarnecedores, incrédulos, que fazem pouco caso de Deus. Mas eles não escaparão como esses indiferentes descritos nos versos 18 e 19. Mas há um quarto ai, é a dissimulação. No versículo 20, ele fala que os padrões morais foram destruídos por novas definições de pecado. Eles reinterpretaram o que era pecado, com pessoas usando o vocabulário de Deus, mas não o dicionário de Deus. Como as palavras de duplo sentido de hoje que vemos. Utilizando esse tipo de linguagem era mais fácil, segundo o próprio relato, o povo se iludir e evitar ter uma consciência pesada. É não chamar o pecado de pecado e o erro de erro. Então eram dissimulados. A nação de Israel dissimulou. Eles justificavam seus atos pecaminosos. Corromperam-se contra os ídolos. Como adoravam os balaíns, como as nações estrangeiras. E tudo diziam: estamos fazendo isso em nome do Senhor. Dissimulados. Verso 21, um dos últimos ais, o orgulho, a altivez. Em vez de darem ouvidos a Deus, os líderes consultavam uns com os outros e tomavam decisões com base em suas próprias sabedorias. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos em seus próprios raciocínios. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, Provérbios 3, verso 7. Mas a nação de Israel orgulhava-se de ser quem era. E o último aí, a injustiça, caracterizada no meio do povo, versos 22 a 25. E aí é dito que os juízes responsáveis que desviavam de aplicar a lei, eles usavam a sua autoridade não para libertar o culpado, mas para punir o inocente. Estavam mais interessados em festas do que julgamento, ganhar dinheiro, por isso que havia suborno. A justiça era comprometida. E Isaías diz aí que tais políticos corruptos, eles estavam fugindo da ira de Deus, e eles estavam prestes, diz o texto, a chegar diante daqueles que haveria de consumi-los. Sim, esses são os frutos produzidos por essa nação. Isso é aquilo que o profeta chama de uvas bravas. Os ais apresentam as uvas bravas. Indiferença, dissimulação, orgulho, injustiça. Era a característica de um povo que foi chamado para ser um povo diferente. A nação de Israel pagou ao Senhor com uma grosseira ingratidão. Tudo que essa vinha produziu, diz o profeta, foram uvas bravas, pequenas e de sabor amargo. Um povo lamuriento. Um povo queixoso, um povo rebelde, obstinado, idólatra, inconsistente, de dura cerviz. Queixavam-se de tudo, queixaram-se do mar, queixaram-se das codornizes, queixaram do maná, queixaram de todo o período no deserto, da rocha em Meribá, das águas em Mara. Grave bem, foi a característica desse povo. Um povo que teve um cuidado tão especial de Deus, conforme descrito nos versos anteriores. Essas foram as uvas que Deus não esperava dessa nação.
e podemos dizer que não merecia, porque o cuidado, a resposta do cuidado não foi equivalente. E nós hoje? Com relação a nós como crentes hoje em dia? Não é fato que corre o mesmo? Quantas pessoas lamurientas, quantas pessoas queixosas, ingratas, rebeldes, obstinadas, inconstantes na vida cristã, idólatras, amantes de si mesmas, crentes de dura serviço. Alguns que são indiferentes, como era o povo, indiferente ao trabalho do Senhor, chamados domingueiros. Se a igreja vai bem ou não, isso não lhes importa, porque não diz respeito. Muitas vezes, cristãos vêm à igreja como religiosos vão à missa, outra coisa desse gênero, só por um desencargo de consciência. Outros que vivem em contendas, continuamente disputas e brigas. Outros há que perderam o seu primeiro amor, como diz João, lá no livro do Apocalipse. Perderam o amor por tudo aquilo que se chama vida espiritual, vida com Deus. Crentes voltados para si mesmos, sem perspectiva de vida cristã e um testemunho espiritual pífio, vergonhoso. Em vez de serem súditos preocupados em servir o seu rei e o amo, e seu amo, estão muito mais preocupados em servir a si mesmo. São amantes de si mesmos. Vivem atrás da autorrealização. Poderíamos caracterizar muitos crentes como peregrinos do céu, forasteiros do céu, com morada fixa nessa terra. Fincado o pé nessa terra. E Jesus Cristo já advertiu, dizendo que onde estivesse o nosso tesouro, ali também estaria o nosso coração. Lamentavelmente não são poucos os crentes hoje que seguiam pelo seguinte slogan: Deus e todas as forças do universo ao meu dispor, em vez de ser o contrário. Certamente vemos nos dias atuais um tipo de evangelho da prosperidade, do descompromisso com Cristo. Muitas de nossos crentes, embora não creem nem preguem e não defendam esse tipo de linguagem, mas vivem como se isso fosse uma realidade. Amantes de si mesmo. Quanta indiferença, a miséria daqueles que morrem sem Cristo por parte de nós, povo de Deus. Não há mais aquela preocupação sobre o que eu posso dar à igreja, mas sim o que eu posso tirar da igreja para mim. Tem me assustado como pastor, principalmente no campo das visitas, onde a gente conhece um pouco mais e também somos mais conhecidos. Uma indiferença tão grande para com a vida espiritual, onde nas famílias falam-se de tudo, mas não falam da comunhão com Deus. Ali tem uma pessoa que pressupõe, é Deus representado ali, alguém que vai para falar de vida espiritual. Se não tocar sobre esse assunto, a família vai falar de tudo. Certas famílias falam de tudo. Mas de Bíblia, de oração. Olha, pastor, já que o senhor está aqui, gostaria de esclarecer sobre um tal tema. O tema que o senhor desenvolveu na semana passada, ou uma luta que eu estou tendo meu filho para que ele conheça a palavra de Deus, pode me orientar? Não foram poucas vezes que, em visita, eu tive como concorrente a televisão ligada enquanto eu orava. Deus não nos plantou para isto. Não é isso que Deus espera de nós. Que tipo de fruto temos produzido? Lamentavelmente, a diferença entre o mundo e a igreja cada dia vai se tornando menor. Quer no traje, quer no modismo, na música, no linguajar pesado, crentes mal educados, não cumpridores de palavras e do dever, e o bom nome de Cristo vai sendo enlameado pela postura desse tipo de fruto. Tem sido uvas bravas, amargas e pequenas. Irmãos, não foi para isso que Deus, o Senhor, nos resgatou, para andarmos como outrora andávamos. Não foi para esse tipo de fruto que esta vinha foi plantada. Muitas vinhas estão fora do objetivo pelo qual foram plantadas, porque elas estão produzindo uvas bravas, pequenas e amargas, como descrita no versículo 7, onde o texto diz que eles quebraram a lei e estão sob o clamor de Deus.
Vivemos um estado de miséria como nunca antes. E não podemos esperar melhor do mundo. À luz das Escrituras, nenhum de nós deve surpreender com o curso desse mundo, do mundo que jaz no maligno. Mas o que surpreende é, a cada dia mais, a maneira como há um desinteresse generalizado dos crentes por Deus. Como respondem ao Senhor da vinha. Quase que um rótulo para alguns, o nome Deus. Mas o texto sagrado não para aí. A última parte, a última estrofe desse cântico, versos 5 e 6, ele fala que Deus não vai deixar isso passar. Um dia o Senhor vai julgar, como julgou a nação de Israel. E aí que vemos nos versos 5 e 6. Ele diz: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. E nessa terceira composição dessa música, fala do julgamento do Senhor quanto a essa vinha. A oração do versículo 25 é muito forte. Lá no verso 25 ele diz: por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ou seja, a oração desse versículo 25, ele trata aí sobre a ira de Deus. Por isso que é dito aí que não se aplaca a sua ira. Essa palavra acontece também lá em Isaías capítulo 9, versos 12, 17 e assim por diante. No capítulo também, repetido isso, quando diz lá que não se aparta a sua ira. A mão do Senhor estava levantada agora em julgamento, e não abaixaria até que completasse o trabalho. Em outras palavras, vocês pensaram que eu cheguei ao fim da cólera de ira minha ao ter trazido essa nação? Não terminei o meu julgamento. Deus não se satisfez até lá. E o que acontece no curso da história é que este reino, o reino do norte, Israel, seria destruído. O reino do sul, 100 anos depois, conforme Jeremias, eu já li isso aqui, também seria devastado, mas no fim seria liberto, apenas para ser entregue ao cativeiro da Babilônia. Um século mais tarde, isto aconteceu. Ou seja, Deus levava a sério o pecado do seu povo. Se eles não se arrependessem, nem aceitassem a oferta de perdão, então só restaria ao Senhor enviar o seu juízo. E isso de fato aconteceu. Quanto a Israel, a conclusão aqui é muito clara no texto. O Senhor iria retirar o amor do reino de Judá, e até mesmo entregar Judá à destruição, de forma que os gentios haveriam de pisar debaixo dos pés. E isto de fato aconteceu. No versículo 6, há uma outra promessa de Deus aqui. Ele diz que ele daria ordem às nuvens para que elas não derramassem chuva sobre aquela vinha. A chuva aqui certamente ela é essencial para a semente e para o fruto de qualquer árvore. E a sua ausência por tempo prolongado constituiria um terrível julgamento. E Deus disse que faria isso. As nuvens que foram feitas aqui para chover, recebem a ordem agora para não fazer isso. E quem determina? O próprio Deus, diz o texto sagrado, com quem estava a chave da chuva. E a ordem agora é inversa. Ele ordenou que retivesse totalmente chuvas refrescantes. Isso então significava que a palavra não seria mais lida e aplicada ao coração, que as orações se tornariam informalidade, que nenhuma conversão aconteceria, porquanto a conversão vem pelo Espírito, e se Deus não derramar a sua graça sobre nós, não podemos enxergar o nosso pecado, a nossa indiferença. Nenhuma restauração, um mundo total de apostasia. Plantas emurchecidas não serviriam, não poderiam produzir sem chuvas. Nenhum refrigério aos cansados, nenhum consolo aos aflitos, porque nenhum orvalho do céu desceria.
é o reverso da mão de Deus. É a ação soberana de Deus para julgar. Benjamin Montgomery diz o seguinte: a graça de Deus pode salvar uma alma sem qualquer pregação, mas toda a pregação do mundo não pode salvar uma alma sem a graça. O que ele está dizendo aqui é que Deus retiraria a graça. Qual é a planta que se sustenta por si mesma? Qual é a semente que colocada num solo e não tendo água ela vai germinar? Nada. E Deus disse que faria isso com a nação de Israel, como de fato fez. Joseph Packer, referindo-se a esse mesmo texto, diz que às vezes o ouvinte se queixa de que não há alimento para a sua alma, quando a verdade é que não há alma para o alimento. Não há alimento para a alma. Mas quando a ação de Deus age de forma reversa, não há alma para alimentar. A pergunta é: quando é que vamos esperar esse julgamento? No final das eras. Toda semente que foi tocada por Deus, cultivada, trabalhada o terreno e Deus colocou ali, vai prestar contas. Para concluir, certamente sabemos que a igreja em si não é fria, porque o Senhor plantou ela num terreno ou num solo fertilíssimo. Deus cuida da sua igreja com cuidado especial. Deus guarda a sua igreja. Frio, na verdade, é o coração de muitos crentes. Indiferente têm sido muitos diante da pregação do Evangelho. A pergunta é: que tipo de uvas você tem produzido para o Senhor? Uvas bravas, pequenas e amargas? Querido, olhe para que não ocorra com você o que aconteceu com aquela vinha. O Senhor da vinha está para vir fazer o acerto de contas. E a questão é: se Ele não poupou a oliveira verdadeira, você acha que Ele vai te poupar? Que segurança você tem que com você será diferente de todos os outros? Deus não é, não foi, nunca será brasileiro, como é dito. Deus é Deus. E assim Ele tratou com esta nação. Ele não poupou a sua vinha predileta. A mesma intensidade com que Ele achou, cuidou e amou, foi a mesma intensidade com que a ira dele caiu sobre essa nação. Uma nação foi amaldiçoada pela mão de Deus. Louvado seja o Senhor quando nós estamos assim, sob as mãos dele. Ou sobre as mãos dele. Mas maldita a hora em que a mão dele inverter. Isso acontecerá. Porque não podemos brincar com Deus. Jesus Cristo afirma o seguinte, em João 15, versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Para os dois tipos de ramo, tem uma posição. Aquele que dá, ele vai cultivar, sachar, para que ele dê mais fruto. E o que não dá, ele corta. É dito o texto. Em Lucas capítulo 13 também, a palavra de Jesus, ele diz: pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode então cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? A questão é isso. Deus nos plantou, seja onde for, e ninguém pode agir conforme diz o texto, sendo inútil. Para que ocupa ainda inutilmente? Você ocupa um lugar sagrado, num local sagrado, cuidado pela mão do Senhor. Você nasceu num lar cristão, você tem todas as graças sobre a sua vida, as orações da tua família, dos teus queridos. Então você está cercado de cuidados espirituais como ninguém está. Mas você não pode ficar nesse lugar inútil, como inútil. Deus odeia inúteis. E Ele julga pessoas inúteis. E a inutilidade, segundo o próprio texto, está em não produzir. Então não tem sentido crentes que não produzem. Crentes que não têm compromisso com o reino de Deus. Crentes que não estão dispostos a arregaçar a manga e trabalhar. Algumas aplicações
Primeiro, as vantagens da nossa situação serão trazidas à prestação de conta no dia do juízo final. As vantagens que você obteve, por todas elas você dará conta a Deus. E aí não são poucas as passagens, parábolas, figuras bíblicas que nos falam sobre isso. De servos maus, servos negligentes. Então, grave, querido, você está numa posição como quase o mundo inteiro não tem, de ter um local, um terreno fertilíssimo. Você está plantado na casa de Deus. Mas a sua responsabilidade será requerida à medida da altura do privilégio que você hoje tem. Segundo, seremos julgados não apenas pela fé que professamos, mas pelo modo como vivemos esta fé. Sabe por quê? A Bíblia diz que até os demônios professam fé, porque os demônios creem e estremecem. Pense nisso. Você será julgado, porque quanto à profissão de fé, nós somos iguais aqui, professamos a mesma fé. Mas o modo como cada um vive, eu tenho plena convicção que não é igual. E o parâmetro de Deus não vai ser a fé que você professa, mas o modo como você vive essa fé. E aqui está. A nação de Israel professava ter o pai Abraão como pai deles. No entanto, vivia de uma maneira, conforme os ais apresentam, iguaizinhos às nações com as quais eles conviviam. Privilégios implicam em deveres. Deus espera de nós um padrão de vida diferenciado daquele com os quais vivemos em nossa época. É a expectativa de Deus do fruto. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, versículo 15. E essa é outra aplicação. Deus espera que o padrão nosso seja diferente da nossa nação, da nossa época. Veja o que Paulo diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então não me impressiona o quão grave está o estado da moralidade da nossa nação, mas me impressiona a ineficácia do testemunho dos crentes. Isso é de impressionar. Como alguém já disse, o problema é que o problema não é o progresso do mal, mas é o silêncio do bem. E há uma boa parcela de evangélicos hoje que decidiram calar, que não fazem nada. É uva amarga, pequena. Somos filhos de Deus, numa geração corrompida, perversa, entre a qual devemos resplandecer como astros no mundo. Veja os ais dessa nação, não estavam resplandecendo, era uma vergonha. Se igualaram, os ais aqui são os mesmos da nação. Por isso não nos importamos ou até nos assustamos com práticas libertinas do homem sem Deus. Mas nos assustamos que essas mesmas práticas estão no contexto do meio evangélico. Não há diferença. Os gostos. Quando entro numa rede social, onde por vezes vejo os membros da igreja, eu me envergonho de ser pastor de muitos daqui. Pela postagem que não tem diferença nenhuma do ímpio. Por curtir, parece que não tem juízo. Curtindo coisas que a Bíblia não curte. Dando um aval àquilo que é diametralmente contrário. Já cheguei a me perguntar, o que eu estou ensinando? O que estão ouvindo? É vergonhoso, é lamentável. Os ais da nação foi um alerta para a nação. E quantos ais nós diríamos hoje como igreja? Quanto lamento. Não, mais uma vez digo, eu não tenho nenhuma preocupação com as pessoas do mundo lá fora, porque delas não se espera. Elas não foram sachadas, cuidadas, plantadas no outeiro fertilíssimo. Não há um cuidado, é natural. Mas de nós crentes, é no mínimo um alerta muito grave, de que algo de grave está acontecendo na vida de muitos, que ouvem e não aprendem. Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens.
Na sequência ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Mateus capítulo 5. Que sal é esse? O multiplicar da iniquidade tem a ver com o silêncio dos crentes, com a ineficácia do testemunho, com o testemunho pífio de muitos crentes. O que Deus espera de nós? Ele diz em Miqueias 6:8, Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade, andes humildemente com o teu Deus. Você não pode dizer, eu não sei. Deus quer isto. Pratique a justiça, ame a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Mais uma vez, você e eu não seremos julgados apenas pela fé que professamos, mas o modo como vivemos essa fé. E a contar por aí, o modo como muitos crentes vivem a fé, não diferencia do mais perverso ímpio. É vergonhoso, é triste. Que tipo de fruto você tem produzido? Que os frutos sejam realmente de alguém convertido. Porque se você produz fruto que não é de conversão, peça a misericórdia do Senhor e volte para a cruz e comece tudo de novo. Não há nenhuma vergonha nisso. Aliás, é o momento oportuno de dizer, Senhor, me rendo, porque eu não sou convertido. Eu não quero fazer de conta, porque eu estou no local onde a tua mão está, como diz o próprio profeta, cuidando, limpando, cuidando, edificando, e eu não quero produzir frutos amargos e uvas bravas. Quero aquele fruto que o teu Espírito produz. E esse Espírito me faça produzir. Do contrário, diz, Senhor, me faça reconhecer que eu estou tentando enganar a mim mesmo. Por que você não se engana? Como também não engana a Deus? Sim, foi essa canção. Como eu disse, nós gostamos muito de músicas. Essa aqui é uma música pesada. Porque essa música fala de um amor respondido, cuja resposta foi ingratidão, rebeldia, obstinação. Que o amor do nosso amado seja correspondido com uma vida à altura do nosso chamado. Amém.